Boa tarde a todos. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Estou aqui para pregar a Bíblia. Eu gostaria de começar com uma passagem. E a passagem diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi enviado ao mundo não para condenasse o mundo, mas para que através dele fôssemos salvos. Nós só podemos ser salvos se arrependermos dos nossos pecados. Se arrependermos dos nossos pecados. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz há 2000 anos atrás. Foi por isso que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, sangue foi vertido na cruz do Calvário. E a Bíblia diz em Isaías 53, porque ele foi transgredido, porque ele foi moído pelas nossas pisaduras e fomos sarados. Isaías 53 diz: foi por amor a nós, foi por amor à humanidade que Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário por nós. E ele teve que padecer por nós. A Bíblia diz que Deus, que o próprio Deus agradou moer o próprio Filho. Que o próprio Deus agradou moer o próprio Filho. Foi Deus que enviou o seu Filho, Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados. Foi na cruz do Calvário que foi vertido sangue. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu por nós. E se nós estamos vivos hoje, é só pela misericórdia de Deus que estamos vivos. Se tu estás a respirar, é só pela misericórdia de Deus. Se o teu coração ainda está a bombear, é só pela misericórdia de Deus. Deus ainda está a permitir que tu vivas. Deus ainda está a permitir que o teu coração esteja a bombear. Porque a Bíblia diz que Ele tem poder para dar vida e para matar. E até quando tu vais permanecer no teu pecado? Até quando tu vais permanecer no teu pecado? E se tu dizes que não tens pecado, a Bíblia diz que tu és mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o caminho que leva à morte é o pecado. Não é a morte física, mas sim a morte espiritual. É a morte espiritual e a pergunta é: para onde vai a tua alma depois da morte? Onde é que tu queres passar a eternidade? Para onde é que tu queres passar a eternidade? Se tu queres passar com o Senhor Jesus Cristo, ou no inferno, porque a Bíblia diz: e no inferno haverá choro e ranger de dentes. E no inferno haverá choro e ranger de dentes. A pergunta é: se tu queres passar a tua eternidade no inferno, que depois da morte a alma vai separar do corpo. Depois da morte a alma vai se separar do corpo. E a pergunta é: para onde vai a tua alma depois da morte? Para onde vai a tua alma depois da morte? A pergunta é: onde tu queres passar a eternidade? Se é no céu, se é no paraíso ou é no inferno? A Bíblia diz que o inferno não foi criado para nós, mas sim foi criado para o diabo e os seus anjos. Porque a Bíblia diz que desde o início o diabo se rebelou contra Deus e pecou. A Bíblia diz que o diabo foi orgulhoso. E Deus mandou cá para baixo. A Bíblia diz que foi como um raio. Satanás desceu como um raio. E ele não teve mais a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Mas nós temos. Mas hoje Deus está a dar-te uma oportunidade de te arrepender dos teus pecados. Deus leva a sério tanto o pecado porque Ele odeia o pecado. E o pecado nos afasta do Senhor Jesus Cristo. O pecado nos leva à morte. O pecado nos separa da eternidade.
da vida eterna, do paraíso. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Depois da morte, a tua alma vai se separar do corpo. E para onde vai a tua alma? Para onde vai a tua alma depois da morte? A pergunta é se tu queres passar com o Senhor Jesus Cristo a eternidade, ou se queres passar no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês levam a vida tão como o amanhã fosse garantido. Vocês levam as vossas vidas como se o amanhã fosse garantido, como amanhã se tu fosse acordar. Mas a Bíblia diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? Para quem será? A Bíblia diz em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se tu confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serás salvo. Mas a Bíblia diz também que a caminhada para o céu é por uma porta estreita. Para chegares ao céu tens que passar pela prova, pelo fogo. Porque não são muitos que vão para o céu. Não penses que depois da morte tu vais para o céu. Porquê? Porque a Bíblia diz que nós todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. A Bíblia diz em João 3:36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ti se não te arrependeres dos teus pecados. A ira de Deus permanece sobre ti. Hoje é a oportunidade da salvação. A Bíblia diz que tu tens poder de escolha, de vida ou morte. E a Bíblia diz, escolhe pois a vida, e assim viverás eternamente. A Bíblia diz também que larga é a porta que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. São muitos que entram para o inferno. São muitos que entram para o inferno, que é para a condenação eterna. A Bíblia diz também em João 14:6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade, e só Jesus é a vida. A vida que te vai levar à salvação eterna da alma. A salvação eterna da alma. E para onde queres tu passar a eternidade? Se é com Jesus Cristo ou se é no inferno? A Bíblia diz que não te arrependes dos teus pecados. A ira de Deus permanece sobre ti. Todos os dias a ira de Deus permanece sobre ti. Todos os dias os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Deus, no dia do juízo final, vai dar a cada um aquilo que merece. E Deus vai perguntar, o que é que fizeste com a vida que eu te dei? O próprio Senhor Jesus vai te perguntar, o que é que fizeste com a vida que eu te dei? É bom que saibas responder naquele dia, no dia do juízo final, em que Deus vai julgar 8 bilhões de pessoas. Deus vai julgar 8 bilhões de pessoas. Ouçam bem o que eu vos digo. Deus vai julgar 8 bilhões de pessoas. Deus vai julgar os vivos e os mortos. Deus vai julgar os bons e os maus. Deus vai julgar esta humanidade que peca desde o início, que pecou desde Adão e Eva. Deus vai julgar esta humanidade que pecou desde o início. Desde o início que esta humanidade peca contra Deus e tem-se afastado de Deus.
Vocês não percebem que a vossa alma é importante para Deus. Vocês não percebem que a vossa alma é importante para Deus. Vocês foram criados para um propósito. E só descobriremos o propósito quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que vocês parem para ouvir esta mensagem. Porque esta mensagem é que vos vai levar à salvação ou à condenação eterna da alma. Deus quer que tu te arrependas dos teus pecados, mas Deus não te vai obrigar a nada. Deus não te vai obrigar a nada. Nas tuas mãos está o poder de escolha. Se tu queres servir ao Senhor Jesus ou se queres servir a Satanás. Se tu queres servir ao Senhor Jesus ou se queres servir a Satanás. A Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. No inferno haverá choro e ranger de dentes. No inferno a alma vai se separar do corpo. E para onde? Quando morres a tua alma vai se separar do corpo. E para onde vai a tua alma? Que tu possas confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje mesmo. Hoje é a tua oportunidade de arrepender dos teus pecados. Crer no Senhor Jesus Cristo. É tempo de crer no Senhor Jesus Cristo. Basta olhar como é que o mundo está. Estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. Fome, colapso mundial. Estamos à beira de Mateus 24 se cumprir. E haverá guerras e rumores de guerras, fome, pestes, epidemias. Será que tu vais ter fé no Senhor Jesus Cristo quando todas essas coisas acontecer na humanidade inteira? Quando o mundo passar pela tribulação, que neste momento já está a passar pela tribulação. Basta ver o que é que aconteceu no Japão. Terremoto. Destruiu milhares de casas. Deus está a dar-te a oportunidade de hoje de arrepender dos teus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Hoje é a oportunidade de arrepender dos teus pecados. Mas a caminhada com o Senhor Jesus Cristo não é fácil. Tens que negar a tua vontade. Negar tudo. Tens que negar a tua carne para servir ao Senhor Jesus Cristo. A porta é estreita que leva à salvação. A porta é estreita que leva ao paraíso. E são poucos que entram pela porta estreita. Porque larga é o caminho que leva à perdição. Larga é a porta que leva o caminho à perdição. E são muitos que entram por ela. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus naquele dia, quando chegares a casa, possas pensar nessas palavras. Para onde vai a minha alma? Para onde eu quero passar a minha eternidade? Se é com o Senhor Jesus Cristo ou se é no inferno? Eu tenho pena de vocês. Porque vocês passam e não ouvem esta mensagem. Vocês passam como se essa mensagem não fosse importante. Mas foi Deus que me enviou aqui. Ouçam bem o que eu vos digo. Foi Deus que me enviou aqui. Para que vocês possam ouvir a palavra de Deus. Deus não é religioso, não. Deus não criou nenhuma religião. Mas sim, tivéssemos intimidade com o Senhor Jesus. Uma relação. Assim como tens com os teus amigos. Assim como tens com os teus pais. É uma relação, não é nenhuma religião. Deus não criou nenhuma religião. Deus não criou os católicos, Deus não criou os evangélicos, não. Deus não criou os Jeovás, não. Deus não criou nenhuma religião. Deus só quer que tu te arrependas dos teus pecados e creias no Filho do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, outra vez, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu único Filho para aquele que nele crê. Boa tarde. Tudo bem? Sim, senhor. Obrigado. Obrigado. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Não para que condenasse o mundo. Jesus não vem para condenar o mundo, mas sim vem salvar. Deus vem salvar os doentes. Deus vem salvar aqueles que precisam dele. Deus não vem salvar aqueles que se acham bons, que eu sou dono da minha vida. Eu sou dono da minha vida. Deus não vem salvar esses. Deus vem salvar aqueles que estão abatidos, que estão desesperados. Deus vem salvar aqueles que precisam de cura. Deus vem salvar aqueles que precisam de cura. Vem salvar aqueles que precisam dele. Que Deus tenha misericórdia desta nação. Oh. Yeah. Sorry? Jesus, my friend. Jesus, yeah. Ah, very good. Thank you. Jesus gosta muito. Ok, thank you. Que Deus tenha misericórdia de Portugal. Que Deus tenha misericórdia de Portugal, porque em breve vamos enfrentar o juízo de Deus. O juízo de Deus está a vir sobre a terra. O juízo de Deus está a vir sobre o mundo. Que Deus tenha misericórdia de ti. E que Deus naquele dia... E quando tu chegares a casa possas te arrepender dos teus pecados. Porque é tempo de arrependimento. Portugal é tempo de arrependimento. É tempo de arrepender dos nossos pecados. Step up on the devil, now we under my feet. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Step